canal Dê a Dica, TCI, Ufologia e Espiritualidade. E hoje nós temos um convidado que se chama Ivan Medeiros e ele vai falar para a gente sobre a vigília científica ufológica. E antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem o link da live. Não esqueçam de deixar o seu like e quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Tá bom, pessoal? Então vamos chamar o Ivan. Boa noite, Ivan. Boa noite. Tudo bem, bem? Jaque? Tudo bem, jóia. graças a Deus. Eu tô vendo equipamento atrás de você, equipamento que não acaba mais, né? Tem algumas coisinhas aqui que a gente começa com o tempo, vai adquirindo um, outro, quando vê, já tá com esse monte de coisa. Ah, mas é legal, né? Tem que começar de pouquinho, né? Não adianta você querer já montar um negócio de uma vez só que não vai, né? Eu tô com retorno aqui, não sei o que tá acontecendo. Melhorou? Tá ouvindo? Eu tô com um pouco de retorno aqui, mas eu tô te ouvindo. E se tirar o fone? Se tirar o fone não fica bom? Aí você vai escutar a tua voz no meu microfone aqui. Mas acho que eu tô ouvindo quando você transmite. Mas não tá atrapalhando muito? Eu não sei o que aconteceu. Eu tô escutando a tua voz, você fala e depois de alguns segundos vem a voz de novo aqui, mas dá para tocar. É que eu escuto a minha voz de novo quando tá indo. Eu não sei se eu tô. Quer experimentar tirar o fone para ver se dá certo? Oi. Tirou? Tá me ouvindo? Não, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa? Eu tô te ouvindo, mas o problema é que tá dando um retorno aqui. Mas dá pra gente mandar ver. É estranho, porque normalmente não acontece isso, não. Deve ser alguma coisa que você ligou aí que deve estar dando interferência. É no StreamYard. No StreamYard aqui. Tá. Eu acho que é o barulhinho do fone. Não, você fala e aí depois ele pega e dá o retorno. Ele dá o retorno para mim de novo. Eu escuto alguns segundos. Mas. Bom, mas é mais você que vai falar do que eu, então. Então, faz o seguinte: se apresenta para o pessoal, conta quem é o Ivan, o que você faz, em que você é formado. Pronto. Vou fazer o seguinte: eu vou baixar um pouco aqui. Pode ser o volume. Pode ser o volume que está muito alto aqui, ou eu estou com dois retornos aqui ao mesmo tempo. Eu não sei o que aconteceu. Sim, o engraçado é que a gente estava conversando antes da live e estava normal. Quando entrou, é que eu estou escutando você falar e depois o retorno do YouTube para mim. Mas não tem problema, vamos embora. Você está com a página do YouTube aberta? Tô. Então é isso. Pode desligar. Não pode abrir a página do YouTube porque tem um atraso, entendeu? Eu tô com os dois abertos. Pronto, melhorou. Então, tá perfeito. Melhorou, agora. Né? Não, sumiu. É porque tem um atraso, entendeu? Entre o original e o que vai para o YouTube. Assim. E como eu não estou acostumado com live, eu fiquei esperando para ver se entrava aqui normalmente e deixei a página junto aberta aqui, foi onde dei esse retorno. Mas vamos embora. Agora no começo, uma vez eu já fiz isso no começo, mas depois eu aprendi. Então pode se apresentar para a gente. Pronto. Meu nome é Ivan Medeiros, eu sou paulista da capital. Eu tô aqui, eu moro agora na Bahia há 13 anos e, na verdade, eu sou meio que cidadão brasileiro, né? Porque eu saí de São Paulo com 27 anos, fui para Minas, fiquei um bom tempo em Minas Gerais, antes passei um tempinho no Rio Grande do Sul,
e depois comecei a trabalho Curitiba, Rio de Janeiro, até que vim aqui para Salvador e eu estou para cá. Eu trabalho nada a ver com ufologia, né? Claro, hoje em dia é até difícil, né? Acho que só o Gevaer e o Marco Petit que trabalham, né, com ufologia, mas eu desde 13 anos de idade eu mexo com rádio. Assim, meu avô começou e eu gostava muito daquilo. Eu, quando era menino, eu ganhei um walkie-talkie, aquele que você conversava um com o outro, né? Meu irmão ele é mais novo que eu e a gente conversava, só que o meu, ele pegava o radioamador, pegava o PX, que na verdade é o faixa cidadão, que a gente chamava. O pessoal mais novo não vai conhecer, tá? Mas se tiver alguém mais velho aí, né? Dos cinquentinha, vai lembrar, porque era a internet de antigamente. Era a internet de antigamente. O pessoal fazia amizade, conhecia pessoas, fazia reunião, tudo era por esse aparelho, que é o PX. São esses rádios aqui. O meu pai usava. Caminhoneiro, o pessoal que andava muito em estrada, táxi, até a polícia chegava a usar, o Resp Copom lá de São Paulo usava. E aí eu comecei, falava, passava às vezes até a madrugada conversando e vim, né? Vim e depois, com 20 e poucos anos, comecei a me interessar por ufologia, comecei a estudar bastante essas cidades que eu visitei, que eu morei, eu aproveitei para conhecer. Hoje eu tenho um acervo aqui de mais de 10 mil páginas de relatos ufológicos, livros, tenho mais de 5 teras aí guardados de informações. E eu aproveitei esse gosto que eu tinha por rádio, né? Para ligar a ufologia. Algumas coisas me levaram a isso, né? Como filmes, revistas, e aos poucos eu fui juntando uma coisa a outra, e hoje eu tenho aqui a unidade de rastreamento ufológico do Atlântico, que eu faço vigílias ufológicas aqui de dentro da estação, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, um pouquinho do funcionamento, e se alguém tiver interesse, como montar alguma coisa parecida, né? Não precisa chegar tanto, ou pode chegar mais, né? Ou tem alguma coisinha para tentar rastrear, ou então tentar escutar, fazer alguma coisa tipo Projeto 7, alguma coisa assim. Entendeu? O que é que eu faço aqui? Tá? Deixa eu até aumentar a sua tela aqui para o pessoal dar uma olhada em tudo que está em volta. Olha, gente, é muita coisa mesmo. Atrás, se você quiser dar uma mostrada aí para o pessoal ver como que funciona cada um, para que serve. Pronto. Vou falar um pouquinho aqui, tá? Como que funciona? Aqui para mim. Depois eu vou falar para vocês como que mais ou menos eu cheguei a isso. Antigamente eu fazia a vigília ufológica como todo mundo fazia, né? Eu chegava saía, ia para hotspots, né? Que são áreas de avistamento ufológico, binóculo, máquina fotográfica, filmadora, e tentava visualizar algum objeto voador não identificado ou alguma coisa, né, que eu tivesse ideia que fosse. Mas isso era uma coisa que às vezes a gente não tinha muita certeza, né, do que estava vendo. Podia ser um monte de coisa. Então, com isso daqui, a gente deixa a parte da pesquisa um pouquinho mais científica. Você tem um pouquinho mais certeza o que você está visualizando, tá certo? Então, assim, eu tô com o rádio ali atrás ligado, acho que não deve dar para ouvir, tá baixinho,
Não. Mas eu tenho um rádio, pronto. Eu tenho um rádio que ele pega a torre de Recife, que é a torre que comanda aqui a região do Nordeste que eu tô. Eu tô aqui numa cidade chamada Lauro de Freitas, Grande Salvador, tá? É mais ou menos para vocês terem uma ideia, como São Bernardo do Campo, São Paulo, tá? Onde termina Salvador e começa Lauro, não tem meio que definição aqui. Pronto, eu estou a uns 4, 5 quilômetros aqui do aeroporto. Só que quem comanda é a Torre de Recife. Então, eu tenho um rádio que pega aqui torre, pega aeronave, pega comunicação entre aeronaves pequenas. Eu tenho alguns rádios que pegam dessa maneira, tá? Eu tenho aqui, ó, nessa tela, que normalmente... obrigado. Normalmente, eu uso essa tela de cá, mas como eu estou usando o computador agora para transmissão, eu estou com ela aqui. Aqui, ó, são todos os voos, todos os aviões que estão no ar agora, tá? Essa outra aqui são satélites, tá certo? Todos os satélites, Estação Espacial Internacional, tudo que tiver no espaço está me mostrando aqui, tá certo? E eu tenho também o Stellarium, né, que eu vejo todo planetas, estrelas, que fica aqui ligado na outra tela. Então, o que acontece? Eu estou aqui e eu tenho 4 câmeras de alta definição apontadas para o céu. Aqui, ó. Tá? Então, ela é ligada num DVR, e esse DVR é um DVR digital, e ele é programado para tudo que passar na frente das câmeras, tá certo? Ele começa a gravar, dá um alarmezinho, e ele começa a gravar, para não ficar gravando o tempo todo, tudo, né? Imagina ficar 24 horas aí com tudo ligado. Então, só o que passa na frente, eu começo a gravar aqui e soa um alarmezinho. Mas como que eu vou saber o que é? Tá certo? Então, a partir do momento que eu tive um alarmezinho aqui, eu já consigo visualizar aqui se é um avião, tá? Consigo visualizar se é um satélite, consigo visualizar se é algum meteoro, que também eu deixo a tela ligada lá na Bramon, que eles monitoram todo o espaço e normalmente comunicam asteroide, meteoro, esse tipo de coisa, eu já fico sabendo aqui. E também tem um outro programa que eu deixo eles sob ligado, que também os barcos aqui da região, né? Se tiver passando alguma coisa aqui perto, porque eu tô a 100 metros aqui do mar só. Aquela câmera de cima ali, ela tá ligada bem para a área do mar ali, que é onde normalmente tem bastante registro de avistamento por aqui. Então, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que é, entendeu? Aliás, muito pelo contrário. Eu tenho uma ideia do que não é, tá? Eu tenho uma ideia do que não é. Por exemplo, se está passando uma luz ou qualquer coisa, eu já consigo saber aqui se é um avião, se é um meteoro, se é um satélite, estação espacial. Que se você está visualizando somente com binóculo, filmadora, você não tem certeza do que é. Pode ser qualquer coisa. Principalmente que por causa da inclinação, acontece muito a estação espacial, o pessoal confundir muito com OVNI. Por quê? Como a órbita dela, ela passa, às vezes, dependendo do ponto que ela está parecendo que ela está mais devagar e depois ela acelera. Ou então, dependendo do horário que ela passa, tá? Ela está com uma luminosidade, então ela começa a vir e de repente apaga, depois acende de novo. Aí o pessoal já acha que é algum objeto voador não identificado. E, na verdade, ele é identificado, tá certo? E aí, o que acontece? Se eu visualizo isso, eu tenho um radar aeronáutico aqui,
tá? Esse radar eu não posso ficar ligando ele o tempo todo, porque, como eu te falei, eu estou muito perto do aeroporto, e isso daqui interfere no radar de lá, do aeroporto, né? Então, o pessoal não pode nem saber que eu estou com isso aqui. Se tiver alguém no aeroporto assistindo, daqui a pouco baixa a Anatel aqui, a polícia da aeronáutica, né? Você, né, sacana, que tá aí. Então, esse radar eu só liga assim, em último caso, né? E normalmente de madrugada, tá certo? Primeiro olho, né? Se não tem aqui na área de Salvador, nada passando de avião e tal, para não ter interferência, não ter problema com o pessoal lá. Mas em último caso, entendeu? Eu ligo para ver se é algum objeto sólido realmente que eu estou vendo aqui. Aí eu faço uma identificação radar, tá? Aí fora isso, eu tenho também um mini radiotelescópio aqui que eu montei. Depois eu vou falar sobre isso. Vou pegar um pedacinho aqui para a gente falar sobre isso. Um mini radiotelescópio que, se tiver alguma transmissão, alguma interferência eletromagnética, eu consigo também receber aqui no radiotelescópio. Pronto. Paralelo a isso, o que acontece? Eu tenho rádios aqui ligados com o militar, eu tenho rádios ligados aqui com a Marinha, com barcos, eu tenho todos esses rádios ligados aqui com aviões, né? Porque normalmente esse avistamento, os aviões, eles comunicam com torre, comunicam entre avião, entendeu? E é muito, gente, vocês não têm noção, não. Eu vou até cortar, eu tomo bronca o tempo todo que eu estou falando uma coisa e emendo com outra, né? Tem um livro aqui, ó, chama Ufologia Aeronáutica, um livro até grossinho, ó. Ele pega um novo conceito nos estudos dos OVNIs, né? E ele aqui relata muita coisa. Então, o que acontece? Os primeiros, se tiver alguma coisa passando aqui, os primeiros que vão notar vão ser o pessoal do radar de lá, né? E aviões que estiver passando. Normalmente, eles, antes de comunicar a torre, eles comunicam entre eles. Se tiver esse tipo de comunicação, eu já escuto aqui. Se tiver alguma comunicação via barco também, eu tenho um rádio aqui atrás, esse aqui, que está bem atrás do meu microfone aqui, ó. É que você fica aqui, né? Esse que está bem atrás do meu microfone, isso aqui, essa coisinha aqui, ó. Que fica ligado direto no canal de emergência das embarcações, tá? Eu tenho esse monte de PX que eu tenho aqui, é ligado em faixa de emergência, canal de caminhoneiro, qualquer coisa assim, que eu posso escutar também, qualquer tipo de comunicação, de luzes, porque se vocês acompanharem os relatos ufológicos, vocês vão ver que existem essas comunicações, né? Ou até, o que acontece? Às vezes não está nem acontecendo aqui, mas com esses sistemas aqui, por exemplo, quando teve aquela confusão do lado OVNI de Magé que nunca existiu, o pessoal, não, por conta de helicóptero passando, aí que hora estava passando o helicóptero? Não, eu vi helicóptero tal. Não, gente, ali, aí eu entrei no sistema do FlightAware, que eu tenho aqui uma retransmissora do FlightAware. Isso daí, se alguém quiser depois, tá meu e-mail aqui, eu até indico. Você pode ter na tua casa uma retransmissora do FlightAware, que eles mandam para você, vem da Alemanha, tá? Gratuito, não cobram nada. Olha. E você coloca uma antena e vem um aparelhinho que você liga na tua internet. Então, eles usam a sua internet para fazer a localização dos aviões, justamente para isso daqui funcionar. Então, eles têm como rastrear todos os voos no mundo inteiro, tá certo? Por conta essas outras retransmissoras que eles têm, que é ligado direto nas aeronaves, tá certo? E aí, só que, em contrapartida, eles te dão o programa que você pagaria aí $3.000, $4.000 aí por ano, você tem gratuito, que é o programa full. Então, todas essas aeronaves aqui eu tenho. Pega balão, planador, o que tiver passando aqui, você tem no programa full deles. Tá? E em contrapartida, você usa uma parte da sua internet para eles. Né? Mas é legal, porque você... Não é nada que vai interferir aí. É coisa que eles usam alguns megas lá da tua internet, que não interfere em nada no restante. Entendeu? Então, tudo isso junto, né, faz com que você tenha mais uma certeza, ou então
você consiga fazer uma análise melhor do que você está visualizando, tá? Como eu te falei, porque é uma coisa que às vezes você está achando, vi um UFO, vi um OVNI, não é nada disso. Às vezes é um satélite que está passando, às vezes é um lançamento de foguete, é um meteoro, é um monte de coisa. Quando não for tudo isso, tá certo? Aí sim, aí você tem registro, tá? Você tem um registro que aquela luzinha que passou, aí você pode ir até lá fora com o binóculo, tudo como aconteceu já comigo, e visualizar, né? Porque você sabe que não é nada daquilo. Então é uma coisa sem explicação. Não quer dizer que é de outro planeta ou qualquer coisa parecida, mas é um objeto voador não identificado, que é o registro hoje que você consegue fazer, né? Porque ufologia não é uma ciência, né? É uma paraciência. Então, você, com esses registros, você consegue relatar o contato. A partir disso, você vai estudar se houve, tá, algum relato ufológico. Esses relatos ufológicos normalmente chegam para a gente ou nesses canais de WhatsApp ou qualquer coisinha assim, que chegam para a gente, olha, teve um avistamento, teve um pouso, às vezes eu recebo aqui, até eu já recebi até amostra de solo aqui para análise, né? Porque teve uma área queimada num pouso lá em São Paulo, num sítio lá em São Paulo, que mandaram para cá para fazer análise. Então, tudo isso você tem como... Peraí, houve uma luz tal dia, houve um relato tal dia e está batendo com aquele avistamento que eu tive aqui, tá? Então, é uma maneira de você fazer uma vigília, né? Sentado na poltrona da tua casa com uma água, um vinhozinho, alguma coisa assim, sem correr perigo. Sem correr perigo, porque hoje em dia não é que nem era antigamente. Hoje em dia você vai pegar e vou na praia não sei da onde, ou vou subir um morro não sei do que, com câmera fotográfica, aparelho de rádio, não sei o que, não sei, capaz de tomar ainda com um revólver na cabeça e voltar. Porque o problema não são os extraterrestres, o problema são o pessoal daqui mesmo, né? E aí você está na segurança da sua casa para fazer. É claro que aqui ainda, por mais que tenha essa bagunça toda, falta muita coisa ainda. Eu quero colocar muita coisa, principalmente parte de antena. Por exemplo, a antena do mini radiotelescópio fui eu mesmo que fiz. Eu fiz com materiais recicláveis. Só que hoje em dia você tem a facilidade de você conseguir aprender tudo isso na internet, tá? Gente, eu não sou técnico de nada, nessa parte eu não fiz curso de nada, não sei eletrônica, eu sou função, tá? Eu fui aprendendo fazer essas ligações com o tempo, muita coisa que eu não sei, você vai lá no pai dos burros, que é o Google, né? Ou vídeo em YouTube, e vai aprendendo a fazer. Entra em grupo, que nem o primeiro grupo de comunicação de satélite que teve, porque antigamente existia, tem ainda, mas é muito pouco, mas mais ou menos na época do ano 2000, até 2000, de 95 até 2005, mais ou menos, tinha um grupo muito grande de comunicação via satélite, grupo de radioamadores de comunicação via satélite. Então, na época, a gente fazia muito teste disso. Você tinha um aparelho desse de rádio que eu tenho aqui, e você conseguia fazer essa retransmissão via satélite. Então, tinha grupos no YouTube, né, aquele YouTube Groups, que o pessoal falava, passava dados, ensinava a fazer antena, ou qualquer coisa assim. Então, eu sempre fui xereta, né? Eu não sabia, entrei, e aí fui aprendendo. Logo eu já estava fazendo minha antena, já estava tendo algum conhecimento, e aí fui incorporando no final, né? Estou incorporando tudo aqui, né? E todo esse aprendizado e esses equipamentos foi coisa que eu fui com o tempo. Se você chegasse aqui, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, tinha 2, 3 rádios aqui, um monitor, um computador. Só que aí você vai, poxa, eu preciso de mais isso. Ou se eu tivesse aquilo, eu ia ter uma noção melhor do que eu estou querendo e aonde eu estou querendo chegar,
né? Aí você chega, às vezes, na televisão e assiste um filme que te dá uma ideia. Você pega um documentário que te dá uma ideia, entendeu? Por exemplo, a parte do radiotelescópio. Poxa, quer ver? Quem não assistiu esse filme aqui do Carl Sagan, né? Contato. Quem não leu o livro, não assistiu, pô, vê a Judy Foster lá no telescópio de Arecibo, tentando fazer contato do Projeto 7, todo mundo fica doido com aquilo. Só que assim, quem é que vai ter condições de fazer um doutorado ou qualquer coisa parecida para chegar até um nível no radiotelescópio? Ninguém, mas hoje em dia você entra na internet e você tem como fazer um mini radiotelescópio que não tem aqui. É óbvio que é uma coisa que eu não vou ver outra galáxia ou qualquer coisa assim. Mas passa um planeta, ele dá sinal, passa o Sol, a Lua ou qualquer coisa parecida, ele dá um sinal. Se passa um avião aqui, ele pega e dá o sinal, dá a interferência. Então, toda a interferência eletromagnética, ele está registrando isso para mim, que estou fazendo um registro de busca de um UFO, é muito interessante, porque você consegue pegar esse espectro eletromagnético. Não é uma sombra, não é uma um planeta que está passando lá, porque aí ele não vai pegar, é o contrário. Então, tudo isso você vai incorporando na tua estação. Tá? O Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Passa. O canal Abduzindo Grey perguntou: Ivan, você usa todas as bandas, AM, FM, USB, LSB, a banda lateral? O que acontece? Depende do que você está querendo escutar, tá? Então, por exemplo, existem transmissões que são feitas lá do Rio Grande do Sul, que são feitas da Argentina, que são feitas da Europa, que são feitas do Japão, que eu só vou conseguir escutar em banda lateral, né? Que é USB e LSB, que são as duas bandas, né? Banda de cima e banda de baixo, USB e LSB. Então, eu preciso receber em banda lateral, tá? Agora, por exemplo, as transmissões de micro-ondas normalmente são feitas em AM, tá? Em amplitude modulada, algumas em FM. Então, por isso que eu tenho muitos rádios aqui, porque eu não tenho como ficar xeretando, trocando de banda. E aí, o que acontece? Você tem os rádios e você deixa, por exemplo, né? Você deixa um em FM, você deixa o outro em AM, deixa o outro ligado lá atrás. Eu tenho um Lafayette lá atrás com banda lateral, que eu escuto transmissões mais longe, né? Então, eu normalmente sou obrigado a escutar várias bandas. Eu tenho ondas curtas aqui também, né? Que a gente normalmente coloca em AM, que você pega até da Antártida, né? Transmissões da Antártida, quando a propagação abre, você pega a Rússia, você pega a China, você pega tudo quanto é lugar. Se eu for ligar aqui agora, que vai fazer uma barulheira danada aqui, mas se eu for ligar e ficar catando aqui, vocês vão escutar a rádio Tóquio tocando aqui, né? Vocês vão escutar alguma transmissão de notícias de Taiwan ali. Então, dependendo do que eu quero, do que eu estiver pesquisando, eu consigo, através do rádio, mudando as bandas, como eles mesmos colocaram, mudando as bandas, chegar onde eu preciso. Mas depende muito do que eu quero receber, tá? E outra coisa, gente, o principal, antes que eu não sei como é que tá, né? As perguntas aí que eu não estou acompanhando. Estou falando, mas não estou acompanhando. Tem uma pergunta. Deixa eu ligado fazer rapidinho. O Cosminho do Pontal Energético perguntou: Ivan, dentro da sua experiência, qual a frequência mais usual de captação ufológica? Normalmente a gente usa mais, tá? A gente usa mais a frequência modulada ou então a banda lateral. Mas tem muita coisa. É complemento da outra pergunta, tá certo? Você nunca sabe o que vai chegar, né? Você nunca sabe o que vai chegar. Por exemplo, o SET, todo mundo já ouviu falar do SET, né? Busca de inteligência extraterrestre, né? Search for Extraterrestrial Intelligence, em inglês é uma beleza. Mas todo mundo já ouviu falar do SET, né? O SET hoje, depois de ficar tanto tempo em radiotelescópios, né? Todo mundo já ouviu falar do sinal WOW,
aquela coisa. Eles hoje inauguraram o segundo observatório já de captação de lasers. Eles acham que pode ter algum tipo de transmissão de lasers vindo de uma civilização extraterrestre. Então, como funciona? Eles estão onde que é? Na Califórnia. Eles já tinham um na Califórnia e agora, essa semana, inauguraram um no Havaí. Então, como funciona? Eles têm duas câmeras, uma 90 graus para a outra, né, que cobrem a área toda do espaço, e eles usam o espectro de frequência para tentar encontrar lasers. Eles estão hoje atrás de micro-ondas, de laser, na verdade. Que o laser, não é o laser achando que vai ter um ET lá com o laserzinho vermelhinho apontando para a gente, né? Tim, 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 que nem o pessoal faz com o disco voador. Não é isso, não. É frequência de transmissão a laser, tá? Porque existem as micro-ondas, mas eu vou ficar eu não sou professor e eu vou falar besteira. Mas só para vocês terem mais ou menos uma ideia, são tamanhos de ondas, tá? Então você tem, por exemplo, megahertz, que são ondas maiores, gigahertz, micro-ondas, né? Até laser, que é bilimétrico, lá o tamanho da onda. Então, ela se propaga, né, via laser, ela se propaga mais distante. Então, é isso que eles estão procurando hoje. Então, esse negócio de frequência é meio complicado, é meio que relativo, entendeu? Por isso que você olha assim, você fala, poxa, quanta coisa você tem aí? Não tenho nada. Porque, na verdade, existe uma gama de frequências e você nunca sabe, na verdade, aonde que eles podem chegar a transmitir. Você não tem ideia, tá? Hoje, no radiotelescópio, eu uso a frequência do hidrogênio, que é normalmente o que o SET utilizava, que é 1,42 GHz, né? Ou 1.420 kHz. Por quê? Há um tratado internacional dizendo que essa frequência não pode ser usada, tá? Que é a frequência do hidrogênio excitado. Ela não pode ser usada. Então, ela é uma frequência limpa. Não é que você utiliza, né? Que nem o SET utilizava. Quem assistiu o Contato, a Ellen Arrowley, né? Recebeu justamente nessa frequência a transmissão de Vega. Não é porque os ET vão falar com a gente nessa frequência. Ela vai lá saber, né? Por isso que os radiotelescópios hoje, eles têm uma gama de frequência aberta enorme. Não é falar que transmite nessa frequência, mas para a gente, que é pequenininho, que está tentando fazer, você utiliza normalmente essa frequência, ou alguma para cima ou para baixo, porque é uma frequência limpa. Então não vai ter ruído, não vai ter uma estação de rádio transmitindo, não vai ter nenhum acionamento de portão eletrônico, né? Uma gama de coisas que não pode ser transmitida nessa frequência. Então, é uma frequência limpa. Então, você utiliza, porque qualquer transmissão ou vibração eletromagnética, você vai estar sentindo alguma coisa lá, tá? Então, você consegue receber, por exemplo, acho que na última... Não, esses dias atrás aqui que eu estava no grupo, esquece. Eu estava no grupo, conversando com o pessoal, e aí eu mandei para eles o sol. O sol estava passando ali nas câmeras, né? Que tá aquela de cima ali que está apontada para o mar, a da esquerda, para lá, né? De cima, ela está apontada ali para o mar. O sol estava passando ali e a antena do radiotelescópio estava bem para lá. Deu para mostrar como o sol estava fazendo. A transmissão do sol faz um barulho diferente, né? Um barulho diferente porque a transmissão eletromagnética dele chegando. Então, você consegue, nessa banda de frequência, você receber, tá? Quer fazer uma pausa com alguma pergunta antes de eu continuar, Jaque? Jaque? Opa! Não, deu uma travadinha aqui. Não, por enquanto não. Pode... tem uma pergunta aqui, ó. A Eunice Miranda está perguntando: como vigilante,
Já conseguiu captar objetos de fora? Assim, é como eu te falei, o que eu tenho aqui, tá? É uma estação pequena. Eu não tenho uma capacidade não de rádio, tá? Que eu podia até, eu tenho amplificadores de potência aqui que eu poderia estar usando. Mas o problema, eu moro numa casa, num condomínio fechado, né? Então eu não posso chegar aqui e botar uma antena de 20 metros aqui dentro. Então você não tem essa capacidade de estar espionando alguma coisa muito maior do que o céu visível daqui, tá certo? Agora sim, eu já consegui, tá? Isso aí depois eu posso, num outro dia aí, vir aqui só para mostrar arquivo. Eu já consegui pegar alguns objetos que não tinham explicação lógica com tudo que eu tenho aqui, tá? Não tinha. Aquele negócio que você vê, manobras que não existem, entendeu? Que nenhum ser humano ia conseguir estar dentro de uma aeronave, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, né? Para estar realizando aquele tipo de manobra no céu, curva de novo, curva não, né? Desvio de 90 graus. Então, sabe, zigue-zagues, não existe nada que a gente tenha conhecimento que consiga realizar esse tipo de manobra. Então, e com tudo ligado aqui, tá? Eu consegui pegar ele só no radar, né? Peguei na câmera, os outros equipamentos nada mostrando nada, e no radar eu ligando eu consegui pegar ele realizando esse tipo de manobra. E então são coisas desse tipo. Mas no céu visível. Eu não tenho capacidade aqui para pegar nada de outra galáxia ou qualquer coisa parecida, né? Até porque você sabe que o que é fora, o que a gente vê, não é o que está acontecendo na hora, né? Porque tem o delay, né? De chegar aqui para a gente. Entendeu? Então, realmente é só no céu visível, tá? Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, por enquanto não. Pronto. Então vamos lá. Isso que eu estou fazendo aqui, que eu sempre estou falando, né, que eu comecei a falar sobre o SET, essa busca de inteligência extraterrestre, ela foi fundada em 1994. Já existia, um tempo atrás, um projeto chamado Ciclopes, que fazia a pesquisa de vida inteligente. Mas o SET, ele começou, né, de maneira privada em 1994. E aí, em 1996, eles fizeram um projeto chamado Projeto Argos. Pouca gente conhece. O Projeto Argos, inclusive eu me inscrevi no Projeto Argos, foi onde eu comecei com as câmeras, né, e com o radiotelescópio. Ele era para funcionar da seguinte maneira: eles queriam 5.000 estações no mundo todo, 5.000 estações com esses mini radiotelescópios, e todas elas iam ser monitoradas e interligadas pela central do SET, tá? Então, era para ter 150 estações aqui no Brasil. Eles conseguiram 5 só. E mesmo depois desse tempo, muitas já até pararam. Mas eram para ter 5.000 estações, e essas estações, o que fazia? Tinha esse monitoramento que eu faço aqui. Então, qualquer coisa que passasse, eles tinham um programa de análise, mandava direto para a central do SET, né? E lá eles faziam toda essa leitura, como se fosse uma antena gigante. Porque hoje, o que acontece? A gente ouve muito falar desses radiotelescópios que existem hoje, antenas de 40 metros, 50 metros. Lá na China fizeram uma gigante lá. Tinha Arecibo, que infelizmente lá em Porto Rico não houve manutenção da antena, uma antena de 300 metros, não houve manutenção da antena e caiu a antena, despedaçou tudo lá por conta de manutenção. Foi uma dó aquilo que aconteceu, né? Então
é muito difícil você construir e onera demais você construir uma antena desse jeito. Hoje em dia, tem até eu tenho um canalzinho que eu não tem nem nada meu lá, mas eu costumo utilizar para vídeos interessantes. E um dos vídeos lá, se alguém tiver curiosidade em ver, é de uma doutora americana que ela montou um radiotelescópio junto com os alunos dela da universidade. Um radiotelescópio é gigante. E como que ele funciona? Na verdade, em vez de eles montarem uma antena gigante, eles montaram mini antenas, né, ou antenas, né, mini antenas em referência ao radiotelescópio. Vamos lá. Antenas até chegar quase, acho que, se não me falha a memória, 5 quilômetros. Então foram colocando aquelas antenas interligadas e tudo aquilo apontado para o céu montava um radiotelescópio gigante. Então, eles tinham ali uma antena de mais de 1 quilômetro. Ali, eu não lembro direito a medida. Eles tinham uma antena gigante. Gigante mesmo. Que eles conseguiam olhar muito mais longe do que essas antenas, vamos colocar aí, que a gente usualmente está acostumado a ver, porque elas eram todas interligadas. Então, o projeto Argos, eles foram os precursores disso aí. Eles utilizavam estações, né? A ideia deles era utilizar estações no mundo, tá? Para fazer esse tipo de observação. Eu não sei se alguém aqui chegou a acompanhar, mas tinha também um set at home que você instalava um papel de parede. Eu não sei se você chegou a ver isso, já faz um tempo também, foi lá para 2000. Era um protetor de tela que você instalava no seu computador, e o que acontecia? Todas as recepções que o SET fazia lá em Arecibo, eles iam precisar de um computador que não existia na época para fazer análise de todas. Porque, como eu falei, eles têm que monitorar. Você imagina a gama de frequência que uma civilização extraterrestre pode estar transmitindo. Quase todas, né? Ninguém sabe. Então, o que eles faziam? Eles captavam em todas as frequências e tinham aquilo armazenado. Mas tinha que ter um computador absurdo para fazer análise daquilo lá, do que era ruído, do que era nada, do que realmente fosse uma transmissão. Então, o que acontecia? Eles lançaram esse projeto que você instalava um protetor de tela no seu computador, e cada vez que ele entrava no modo de espera, ele utilizava fazendo essas análises. Era bonitinho, ficava oscilando, assim, os gráficos, tudo, né? Era até legal de ver. Ficava oscilando, e isso, na verdade, você estava contribuindo com o SET para essas análises. Eles usavam, tá, um pedacinho da sua memória para realizar essas análises. E aí você, enquanto ele fazia a análise e transmitia para o SET o que ele tinha analisado. E aí tinha premiação, né? Quem ficava mais tempo analisando, tinha grupos, aquele tipo de coisa. Então isso também foi uma ideia do SET. E o Argos também foi essa outra ideia para conseguir o maior número de estações monitorando. Tá? Só que, infelizmente, não teve... Porque o SET é uma entidade privada, depende de doação, de fundo, aquela confusão, não teve tanta divulgação. Era uma coisa assim que não era todo mundo que podia ter, porque não era falar assim que era caríssimo, mas era caro, e você tinha que dispor de um tempo, né, para ficar realizando essas informações e mandando para eles. Então, acabou meio que ficando... Ainda tem algumas estações que ainda mandam informações para lá. A minha ficou aqui, ficou até de ser autorizada, mas também não mandaram nada, já começaram a passar para esse outro projeto, eu também meio que desliguei do negócio, porque eu também não fico o tempo todo aqui, tá? Então, foi uma ideia do SET. Tem um outro projeto também, chamado Sky Hub, que você comprava, é um outro projeto, não é do SET, você comprava uma mini estação de rastreamento computadorizada. Ele tinha as câmeras, já fazia análise, já fazia tudo. Você já recebia no teu computador já tudo certinho. Você pagava, acho que era mil e poucos dólares também que você pagava. E eles também tinham ideia de colocar, não tinha ideia de colocar isso no mundo todo, tá?
E depois veio algumas outras. Esse do Skyhub era uma câmera automática de rastreamento. Então, tudo que passava também, avião, passarinho, qualquer coisa, ele fazia já análise. Não, esse passarinho descarta, esse avião descarta, esse satélite descarta. Ele fazia tudo que eu faço aqui, só que automático. Era uma estação que você comprava e botava se tivesse um sítio, uma fazenda, algum lugar que tivesse uma amplitude para pegar o céu todo, você conseguia instalar isso daí. Hoje em dia tem um rapaz, ele é bem conhecido, porque ele fez até aquela pesquisa e aquela divulgação sobre os avistamentos dos índios lá no Acre, o Rony Vernet. O Rony Vernet também, se vocês derem uma pesquisada, ele está com um projeto muito interessante, também chamado Projeto Vigília, que é mais ou menos o que eu tenho aqui sem os rádios, e mais ou menos o Projeto Hub, ele está fazendo através de câmeras, ele está com uma ali no Rio de Janeiro, como é que chama ali? Onde o Marco Petit mora, que tem muito avistamento, eu esqueci o nome. Ele está com uma câmera lá boa, que ele pega tudo e retransmite para ele, e ele está com ideia, a estação dele é a número 1, de também pegar e fazer várias estações, como isso daqui, e para o pessoal se comunicar, tá? E, por exemplo, se um OVNI fizer uma trajetória, passando, vamos supor, Rio de Janeiro, aí vem Minas, São Paulo, as outras estações vão acompanhando, como sistema de torre de radar, né? Para monitoramento também de todo o espaço aéreo, Brasil, quem sabe mundo. Chama Projeto Vigília, do Rony Vernet. Vocês podem até dar uma procurada aí que vocês vão achar alguma coisa. E agora está o 7. Ô, Ivan, a Raquel Tassi está perguntando, é fácil diferenciar os drones? O drone você diferencia visualmente. É muito fácil. Porque o drone ele tem um modo de voo bem peculiar. Então você já consegue diferenciar. Tem muita gente que faz gracinha, né? Bota LED em drone para fazer de conta que é disco voador, papel alumínio. Mas assim, quem já tem um tempo observando, você bate o olho e já sabe que é drone, tá? Já sabe. Porque, além de tudo, ele é obrigado a ter as hélices, né, por fora. Então, quando você coloca a câmera nele, você já vê mais ou menos o formato. O pessoal põe caixa, põe tudo ali, mas não adianta. Você bate o olho. Quem está acostumado a fazer vigília, não só com câmera, mas visualmente, você bater um olho num drone, você já sabe o que é. Independente de ser um Phantom ou qualquer coisa, ou aqueles grandes agora que estão usando muito para lavoura. Tem um amigo meu que mexe com isso, ele estava fazendo uma aqui que ele levanta 90 quilos ali para monitoramento de fazenda, esse tipo de coisa. Então você consegue ver fácil. Não é difícil, não. Visualmente, você não precisa nada de aparelhagem, que com drone você já consegue saber. Aqui onde eu estou mesmo, o que aparece de drone, tem um rapazinho aqui que ele tem com uma luzinha verde, ele fica aqui, ó, em cima da minha casa, fazendo não sei o quê, acho que ele acha bonitas as antenas. Aqui, né? Meus vizinhos também acham uma maravilha, né? Porque você imagina, você está no condomínio, né, de classe média alta, e aí o pessoal, né, tudo com as casas arrumadinhas, aquela coisa toda, aí tão louco no meio, com um monte de parafernália de antena para cima, troço rodando, luz, aquelas coisas. Acho que ele fica passando o drone para ver se tem algum disco voador aí dentro da sua casa, né? Não, ele vai ver a dele, porque assim, esses dias na internet, que eu não tô falando que você fica fuçando, eu consegui um gerador de pulso eletromagnético, né? Eu tô testando aqui, que uma hora ele vai ver, ele vai passar com o drone dele aqui, eu vou derrubar o drone dele aqui, só de sacanagem. Tá? Então é isso. Agora, vamos passar mais ou menos para como alguém pode ter isso em casa, tá? Você não tem a necessidade. Ivan, mas eu moro num apartamento. Ou eu eu tenho um quartinho, porque aqui o que acontece? Aqui é um quarto quarto de funcionário, é um quartinho no fundo da minha casa, aqui, né? Que eu peguei e fui colocando minha bagunça, fui tirando as vassouras da minha mulher daqui, aspirador, jogando lá pro banheiro, tirando, e aí ponto, né? Montei o meu negócio aqui. Mas eu tenho
não tenho uma área dessa daí, ou eu moro num apartamento, não tenho como ter. Pronto. É que eu estava conversando com você, Jaque. Hoje, com um aparelho de SDR, tá? Você consegue uma gama de frequências que você pega todos os rádios que eu tenho aqui, você consegue passar por todas essas frequências e mais. O que é um aparelho de SDR? O aparelho de SDR nada mais é do que uma caixinha. O SDR é rádio definido por software. Então, o que acontece? É uma caixinha que você tem uma antena. O meu, ele está ligado numa antena externa, lá fora. Mas hoje, você já consegue, por um apartamento, você já comprar um SDR, que ele vem com uma anteninha que você coloca na tua janela. E o que acontece? Você pega o SDR e liga, ele é ligado no computador. Você liga numa entrada USB. Eu vou mostrar aqui quando eu ligar o radiotelescópio. Porque o meu radiotelescópio, eu não tenho um rádio aqui hoje que recebe em micro-ondas. Então, eu uso o SDR para chegar na faixa de micro-ondas. Um aparelho desse hoje não é caro. Uma faixa de 200, 300 reais, você consegue comprar um aparelho desse. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Essa caixinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Só isso, ó. Essa caixinha. Você compra hoje no Mercado Livre. Tá? Tem outros lugares que vendem, mas no Mercado Livre você consegue comprar nessa faixa de preço que eu te falei. O que você vai fazer? Ele vem, não vem nem com software. Você baixa esse software da própria internet, conecta ele no teu notebook, né, que não está aqui, no teu computador, e você abre uma tela de rádio. E aí, nessa tela de rádio, você consegue monitorar todas as frequências. Todas as frequências. Então, você consegue ir em faixa de aviação, fazer a mesma coisa que eu faço aqui, escutar um avião, escutar um barco, escutar radioamadores, você consegue escutar algumas faixas do SAMU, algumas faixas... Hoje a polícia e os bombeiros, eles já estão usando canais digitais, né? Mas os aeroportos, que mais? Essa faixa do radiotelescópio, e tudo isso você consegue com SDR. Inclusive, né, Jaqueline me passou uma informação que eu não tinha, que o pessoal do TCI hoje está utilizando o SDR, né, para fazer essas recepções. Sim, é por causa da frequência, né? Exato. Você consegue uma gama de frequências. O meu é de 100 MHz até 1.7 GB. Ele já vai na digital. E o meu não é uma grande coisa, não. Esse SDR que eu tenho aí é um simplesinho que eu tenho. Então você consegue ter esse computador, ligar esse aparelho de SDR, tá? Se você chegar lá no Mercado Livre ou na internet colocar receptor SDR, você vai ver como funciona o aparelho. Hoje tem uns aparelhinhos que ele já vem direto, né? O meu tem cabo. O meu, como ele está ligado no radiotelescópio, ele passa num amplificador de potência, né? Ligado numa antena externa, aquela coisa toda. Porque eu tenho um negócio aqui que eu quero fazer um outro negócio. Lá fora, a antena eu mesmo fabriquei, peguei uma parabólica, montei uma antena Helix nela, para cima da minha frequência, e estou trabalhando na frequência do hidrogênio aqui. Mas eu consigo em todos os canais, tanto que o meu SDR ali ele tem uma chavinha, que eu consigo ir para HF. Então eu consigo monitorar até rádio normal, FM, o que vocês quiserem, vocês conseguem monitorar ali, tá? Porque na tela do SDR você consegue pegar todas as bandas, FM, AM, banda, Sim. Até CW, né, que é código Morse, você consegue captar no SDR. Então hoje, para ter isso daí, para ter tudo isso aqui que eu tenho, você pode ter num computador, num rádio só, ali. Inclusive, todos esses programas aqui você baixa da internet, não tem nada aqui que você não chega lá e baixe gratuitamente da internet. Então você pode ter. A única dificuldade, o que é? O teu computador vai ter que ficar com várias telas abertas e você vai ter que monitorar frequência por frequência. Aqui não, aqui eu na verdade, eu tenho vários rádios que eu deixo ligado ao mesmo tempo. Então eu tenho várias captações ao mesmo tempo.
tá? Como eu te falei, não está dando para ouvir, mas aqui atrás desse rádio que está atrás, aqui, que está atrás de mim. Deu para ouvir sim, porque o pessoal da transcomunicação já estava falando, tem vozes no vídeo, tem vozes na live. Não, é o aeroporto. É o rádio dele. É o aeroporto de Recife aqui, ó. É o aeroporto de Recife aqui que está transmitindo. É que a moça que está falando aqui, ela tá falando muito baixinho. Mas é o aeroporto de Recife, nesse rádio laranjinha, tá vendo que tá aceso ali? E o outro do lado ali tá pegando o pessoal da Marinha também. Então, de vez em quando, alguém fala alguma coisa do barco, e aí vocês conseguem escutar, mas não tem voz do além aqui, não. E aí, você consegue ter tudo isso, né? Para quem não tem espaço, no teu computador. No teu computador, no teu quarto. A anteninha que eu te falei, uma antena pequenininha que você coloca na janela, tá? Uma outra coisa, por exemplo, para você pegar a frequência de barco, tudo, tem um radinho, um HTzinho da Baofeng, que hoje custa R$200, também no Mercado Livre, é um HT de mão. Gente, deixando bem claro uma coisa, você não pode transmitir, tá? Para você transmitir nas frequências, você tem que ter uma licença da Anatel, você tem que fazer um curso de radioamador, tá certo? Você tem que ter um curso de PX, uma licença de PX e uma licença de radioamador para transmissão. E a maioria das frequências, que nem essas de aviação, eles são proibidas, tá? Elas são proibidas. Você não pode chegar, por exemplo, chegar num rádio que nem eu tenho aqui, apertar lá e falar em frequência de aviação. É proibido, tá? Você vai preso, dá cana. Com certeza. Inclusive o rádio, quando ele vem original, né? O meu é original, faz de conta, ele vem bloqueado, tá? Ele vem bloqueado de fábrica, para você não transmitir nessas frequências de aviação. Ele vem liberado a partir de 130, 140, acho que é 141, não lembro nem mais. Faz tanto tempo que eu fiz essa prova aí, eu era menino. Muito tempo, né? Era mimeógrafo ainda, acho. Aí Você ri, né, Jaque? Eu sou dessa época, eu era professor, usei muito mimeógrafo. Então você já se drogava naquela época. Nossa, aquele cheirinho de álcool era maravilhoso. Nossa, ficava todo mundo em cima, né? Para quem não acompanha, gente, com o mimeógrafo você usava álcool. Aí ficava aquele cheiro, né? Vinha a prova para a gente fazer, você já chegava com aquele cheiro de álcool, assim, ó. Entendeu? Quer dizer, imagina se fosse... Você imagina se fosse o povo do mimimi aí, com cheiro de álcool, para molecada de 6, 5, 7 anos, aquele troço cheirando álcool, você ficava até meio atordoado ali. Ia dar um problema, né? Enfim, não estamos aqui para falar disso. Mas, então é isso, não pode ser transmitido esses rádios, tá? São rádios que a gente usa para recepção. O SDR mesmo você não consegue receber. Então, mais ou menos, tá dando para enxergar, Jaque, aqui onde está o mapa? Tá dando para enxergar essa tela aqui? Tá dando? Sim, sim. Então, vamos lá. Eu vou sair daqui, ó. Se não travar, que nem aconteceu agora há pouco, e vou entrar aqui no radiotelescópio, tá? Que é o SDR. Aqui, ó. Olha como ele funciona. Isso daqui é a frente de um rádio, tá certo? E eu tô aqui, ó, 1420 GHz, tá certo? 1420 GHz. Aqui, ó, eu posso ir para a frequência que eu quero. Eu estou aqui em NFM, tá? Estou recebendo aqui em FM. Então, se eu tirar aqui, ó, quem quiser escutar o barulho do espaço, vamos ver se vai dar para ouvir. Espera aí que eu puxo o microfone, qualquer coisa. Aqui, ó. A Lua tá dando para ver... Não, acho que não tá dando, não. Mas ela já tá aparecendo ali na pontinha, ali, pro lado da praia. Então, aqui, ó, eu vou tirar o squelch, ó, e vou ligar. Vou subir o contraste. Ó, aqui onde está essa linha vermelha aqui, que ficou aqui marcando, é a frequência do hidrogênio que eu estou recebendo. O meu radiotelescópio está recebendo nessa. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui, não sei se tem um pouco mais de volume. Está dando para ouvir já? Então ele está transmitindo, ele está recebendo aqui, ó. Ele está recebendo aqui. Daqui a pouco, quando a Lua estiver mais central ali, a gente vai dar uma olhada, vamos ver se vai pegar. Você já começa a perceber umas batidas aqui, tá? Quando ela entra.
E ainda mais que a lua cheia, ela começa a dar umas batidas. Pá, 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 pá. Aqui. Deixa eu botar esse aqui. Pronto. Como funciona esse squelch aqui, para quem não conhece? Você deixa um determinado nível de recepção que qualquer coisa que chegar, ó, eu não tá sem barulho, né? Se acontecer alguma transmissão, se chegar alguma coisa que passar aqui por cima, acima, tá? De 60% de recepção que eu tô aqui, aí eu vou ouvir, tá? Abaixo disso você não consegue ouvir, para não te incomodar. Então fica desse jeito, tá no som, ó. Então tá aqui, ó, o espectro da frequência, aqui, tá certo? E aqui, ó, a transmissão, o gráfico de transmissão. Tá vendo ele oscilando? Não sei se tá dando para ver, mas... Dá para ver, sim. Dá para ver? Pronto. Aqui, ó, então eu tô recebendo aqui, nessa faixa. Tem muita gente que usa no TCI, eu já vi, né? Que eu já assisti alguma coisa. Uma época... Gente, eu não conheço muito de TCI, tá? Eu sei que a maioria do pessoal que está aqui mas Cristiane, que está aí, boa noite, Cris. Uma época eu entrei num grupo de WhatsApp e fui aprender alguma coisa lá. E eu sei que o pessoal de TCI utiliza, inclusive essa parte aqui, ó, que ela sai como se fosse aquelas televisões antigas, que aquele italiano, esqueci o nome dele, ele fazia no rádio, tinha algumas pessoas na época dele que faziam na televisão, né? Aquelas televisões... Isso. Tinha aquelas televisões que o pessoal deixava fora de canal e via alguma coisa aqui. Então, nessa parte aqui, ó, você pode até aumentar, você consegue ver alguma coisa, né? Alguém que acho que for médio, né? Que receber alguma coisa, vai conseguir, talvez, né? Receber por aí, que é onde o pessoal mais ou menos utiliza. Então, é isso que vocês vão ter. Aqui em cima eu tenho a frequência. Como eu te falei, eu estou usando a frequência de hidrogênio aqui, porque eu uso no radiotelescópio. O radiotelescópio eu tenho uma antena externa, uma antena parabólica, com uma antena com um refletor em hélix ali. Ele desce no cabo, entra ali no localizador de satélite. Do localizador de satélite, ele desce, tem um amplificador de recepção, e aí ele entra no SDR, tá? Porque eu utilizo já para tentar captar o máximo possível. Aí ele entra no SDR, do SDR ele está entrando ele tá entrando nesse notebook aqui de trás, ó. E aí eu tenho esse monitor maior aqui, que é onde eu faço as análises. A única diferença de vocês vai ser o quê? A única diferença de vocês é que vocês vão ter essa tela aqui no notebook. Só e uma anteninha na janela. Mas se eu chegar aqui, ó, e entrar, por exemplo, aqui na mesma frequência que eu estou recebendo lá o aeroporto de Recife, eu entro aqui e vou receber a mesma coisa que eu estou recebendo lá, tá? Se eu entrar, por exemplo, na Jovem Pan FM, eu vou escutar a Jovem Pan FM. Se eu entrar em 145 qualquer coisa, eu vou pegar a faixa de rádio amador, eu vou escutar os rádio amador conversando lá. Se eu pegar em 156 e 800, se não me engano, eu já entro na faixa dos barcos. Eu vou escutar o canal de emergência, não da Marinha, né, mas dos barcos de passeio. Eu já entro lá. Então, são várias... Provavelmente, se vocês ficarem buscando, colocar ele em busca, vocês vão escutar a portaria do prédio, vocês vão escutar o cara do gás comunicando, vocês vão escutar o que vocês quiserem ali, né? E o pessoal do TCI também vai procurar o que quiser na faixa que quiser. Aí eu não sei como funciona, que faixa que vocês usam. Mas ele você pode utilizar para um monte de coisa. É um dos aparelhos. Ou você pode chegar simplesmente, que nem eu aqui, eu tenho um rádio, que eu fico ligado, esse radinho que vocês estão escutando voz de fundo aí, ele fica ligado na torre de Recife por vida. Ele fica aí ligado. Eu tenho um outro rádio, esse de baixo, como eu falei, que ele fica no canal de emergência da Marinha. Eu tenho um outro rádio ali atrás, que ele fica ligado no aeroporto de Salvador direto. Então, eu tenho alguns rádios que eu deixo em frequência pré-determinadas. Eu tenho outros rádios aqui atrás que eu coloco ele para escanear. Ele fica rodando tudo quanto é frequência. Aí ele para, se for alguma coisa que às vezes é meus porteiros ali falando, o cara do outro prédio, às vezes é nada, é rádio amador conversando, e aí ele para, fica, acho que é 5 segundos mais ou menos ali, e continua rodando. Se é alguma coisa que opa, peraí, isso é interessante, eu pego e paro. Você
você consegue escanear as frequências com um radinho. Ele custa R$200, chama Baofeng. Você consegue comprar também em qualquer lugar hoje aí, no Alibaba, no Mercado Livre, onde você quiser. Então, você pode ter isso daí num espaço muito pequenininho dentro da sua casa. Ah, Ivan, eu quero monitorar com câmera. Pronto. Uma outra coisa. Eu tenho esse DVR aqui da HQ Vision, que é um DVR digital. É um DVR digital de alta performance, é um DVR mais caro. Esse aí custa 1.000 e qualquer coisa, um DVR desse daí. Ele é ligado em câmeras digitais. Eu tenho essa, por exemplo, lá de cima, você pode ver que está virada para a praia, é uma câmera mais potente. As outras já não são boas, também são câmeras muito boas, mas não são tão boas quanto. Mas você hoje você consegue, com essas câmeras pequenininhas que você tem de monitoramento, dependendo de onde você tiver, você liga uma câmera daquela ali, aquelas câmeras quadradinhas de monitoramento, eu acho que eu tenho até uma aqui, vou mostrar para vocês. Vocês conseguem... vai achar alguma coisa nessa bagunça minha aqui. Você consegue monitorar, entendeu? Tem essas câmeras até mais antigas aqui. Não sei, joguei a câmera. Ó, essa aqui é uma câmera antiga, mas excelente, essa da Venetian. Você, além do zoom óptico que eu tenho ali, por conta desse DVR, porque assim, a tela não fica só desse jeito aqui. Quando eu vejo alguma coisa passando em qualquer lugar aqui, eu consigo dar um zoom óptico aqui de mais de 100 vezes. Essa daqui, além do zoom óptico, você tem um zoom manual, uma câmera antiga. Só que às vezes você ganha. Tá? Essa aqui mesmo me deram de presente. Essa câmera é excelente. Ela está aqui na minha mão, porque estou para ligar ali numa outra parte que eu estou querendo ligar, e não liguei ainda, mas é uma câmera excelente para fazer esse tipo de trabalho. Mas se você pegar aquelas câmeras quadradinhas, se eu não coloquei a porcaria da câmera, essas câmeras quadradinhas de câmera normal de vigilância que a gente coloca no meio de casa, né? Aquela câmera é muito barata. Você encontra usado, eu já cheguei a ver na internet, o pessoal vendendo 40, 50 reais uma câmera daquela. Você liga num aparelho desse de DVR e você programa o DVR para ele fazer a mesma coisa. Quando só começar a gravar, ou só tocar um alarme, quando passar alguma coisa na frente. Ah, Ivan, mas 1.000 e tanto um DVR? Não, peraí. Esse aqui, ele é mais caro. Tá? Eu comprei ele faz pouco tempo. Esse de cima aqui, ó, esse giga, você compra hoje 100 reais, 150 reais, 80. Você acha usado no Mercado Livre, gente se desfazendo, porque tem muita gente que tinha um DVR desse aqui e está querendo um desse aqui. Então a pessoa já ficou obsoleta. Às vezes a pessoa até dá. Para ter uma ideia, tanto esse aqui quanto esse. Eu tenho um outro DVR debaixo daquele outro monitor aqui, ó. Aquele monitor último ali, ó, tem um outro DVR ali embaixo. Esses dois DVRs aqui, eu ganhei de presente. Não comprei, não. Um amigo meu, Ivan, estou fazendo um negócio aqui. Você que gosta desses negócios aí, né? O pessoal fala que eu brinco comigo, meus amigos, fala que eu sou acumulador, porque eu não posso ver nada eletrônico com um botãozinho que eu vou lá em casa. É acumulador. Então o pessoal, Ivan, eu tô com um negócio aqui, eu não sei nem o que é. Você quer? Quero. Não sei o que é, também eu quero. Aí eu passo lá e pego. Entendeu? Às vezes é coisa que eu aproveito, às vezes é coisa que eu tiro peça que eu utilizei antena, às vezes eu tiro luz que eu vou utilizar em alguma coisa que quebra, às vezes é porcaria que você pega e depois dá para alguém, joga fora, não utiliza. Mas muitas coisas, por exemplo, são DVRs bons que estão aqui. Essas outras câmeras que eu tenho aqui, eu vou ligar num outro monitor aqui na frente, que eu vou utilizar esse outro DVR aqui. Tá? Então, por exemplo, você pode pegar uma câmera dessa pequenininha, você vai pagar 40, 50 reais, uma câmera dessa de muro mesmo, ela é pequenininha, mas ela tem digital e tem analógico, aquela câmera pequenininha, você puxa um cabo, o cabo hoje é 30 centavos o metro, porcaria, tá? Que é um cabo que ele é um cabo tipo esse da Sky, só que em cima ele vem com um cabo de força, tá? Você... numa câmera pequenininha dessa daí, você pode pegar até um desses carregadores de aparelho eletrônico que tem aí, tipo de celular, que for 12 volts, você liga, às vezes você compra uma furadeira, você compra
qualquer porcaria que você tiver, ou então mesmo que você for comprar aquilo, também é outra coisa barata. Você compra em camelô esses carregadorzinhos, tipo de celular mesmo, aquele pretinho mais antigo, você compra de 12 volts na mão de camelô, que você vai pagar 15, 20 reais. Ligou aquele negócio, porque a câmera ela funciona em 12 volts, né? A voltagem de uma bateria. Você liga a câmera naquele negócio e liga através do cabo aqui. A única coisa que você vai precisar é um monitor. Mas monitor também, eu hoje mesmo dou uma pesquisada que eu estou precisando um para cá, a partir de R$ 150 na OLX você compra um também. Quer dizer, você pode ter seu computador, um monitorzinho do lado, o DVR que você vai ter todas as frequências, uma câmera que você vai colocar numa janela num ponto de melhor visão, e você tem uma estação embrionária dessa daqui, que você pode começar na tua casa. Qualquer um pode ter, é besteira, tá? Como eu falei, até pedi para a Jaqueline colocar meu e-mail aqui embaixo, que alguém se tiver alguma dúvida, aí precisar de eu, tá? É só mandar o e-mail aí, que na medida do possível, às vezes demora 1 ou 2 dias para ver, mas correria no dia a dia, né? Mas eu com certeza vou responder, vou mandar link da compra, se tiver alguma coisa que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando vocês aí porque é legal todo mundo ter esse tipo de coisa. Por quê? Como eu falei, não sei se eu saí do ar aqui agora. Ficou tudo pretinho. Não, tá no ar. Então alguma coisa que... Pronto, voltou. Tá no ar. Eu acho que é alguma coisa que eu bati aqui. Então, quanto mais estações dessa daqui tiver, como eu estava comentando, até a gente chegou a cogitar num outro canal isso, esse sistema que o Rony está fazendo lá, que ele quer várias estações, a gente pode estar fazendo isso, fazer até um grupo, alguma coisa assim, de fazer esse monitoramento, porque é interessante. Hoje aqui eu estou aqui na Bahia. Alguém em São Paulo, alguém no Rio de Janeiro, alguém em Aracaju, Manaus, várias estações fazendo esse monitoramento, a gente consegue hoje fazer um rastreamento melhor. Porque o que é a ufologia? Hoje em dia, Jaqueline, a ufologia está passando uma fase muito complicada, porque a gente tem uma quantidade de informações absurdas, tá? E só que meio que ninguém se ajuda. É uma guerra de egos. Eu quero saber mais do que você, eu sei mais do que você, Verdade. não sei quem, não, é não sei quem, o cara lá não sabe nada, sabe? Esse tipo de coisa. Você junta isso a fake news ao extremo, porque hoje 99,9% do que vocês veem no YouTube, e, gente, eu estou há 27 anos na ufologia, tá? E escreva no papel que não vai amarelar. 99,9% do que vocês veem hoje em divulgação de OVNI, de abdução, de não sei o que, não sei lá, é fake. É fake. É gente que inventa, principalmente as mais novas. Tá? Então, como saber? É o pessoal se unindo. Hoje em dia, o pessoal tem preguiça de pesquisar. Tem os ufólogos de internet que chega lá, vê alguma coisa, não sei quem falou que um OVNI pousou não sei aonde e tal, e já sai nos grupos. Ou então pega uma foto de não sei de quem e publica lá nos grupos. Eu já cansei de tomar porrada. Você não tem noção, Jaqueline, da quantidade de porrada que eu levo. De que a pessoa chega lá e coloca um vídeo ou coloca uma foto. Agora eu fico quieto, nem abro mais a boca. Mas antigamente, eu tenho curso de análise de vídeo, aquela foto, né? Tem uns equipamentos aqui que me permitem fazer isso, programas que me permitem fazer isso, tanto em vídeo quanto som. Como eu estava te comentando, vocês não estão vendo essa parte da frente, mas eu tenho mesa de som, né? Tenho o radar aqui, tenho mais algumas aparelhagens aqui, que eu consigo fazer essas análises. Então, por exemplo, alguém me manda uma foto, eu procuro da melhor maneira possível chegar e, isso não é, porque é isso aqui, né? Se a pessoa chegar e vier com uma foto, manda para você, você falar que não, pronto. Aí virou inimigo. Porque a pessoa quer escutar que é.
não quer saber a opinião, eles querem escutar, quer que você afirme que é. Então, hoje, eu saí até fora. Eu comentei até isso daí num outro canal, mas é uma coisa que eu sempre gosto de colocar. Um tempo atrás, num dos grupos que eu pertenço, da revista UFO, uma pessoa me chamou, né, por fora e me mandou algumas fotos e pediu para fazer uma análise. Eu estava no trabalho. E aí eu peguei e falei para o pessoal, ó, eu não estou podendo fazer análise agora, porque eu estou no trabalho, estou fora do computador, mas aqui pelo meu celular, tá? Eu aumentando já aqui, dando um zoom na imagem, 2 ou 3 ou 1, não lembro qual é, dando um zoom na imagem, você já vai perceber aqui que é uma inserção. Era uma coisa feia, já, sabe? Tipo, um quadrado recortado com o diabo do disco voador ali, entendeu? Parecia do Jetsons o negócio. E aí eu falei pro cara, falei, ó, essa daí eu já vou te falar que não é. As outras eu preciso dar uma olhada, porque as outras estavam mais complicadas. Ah, o cara virou bicho comigo. Mas não, porque uma coisa eu já te falo. Não, são reais, não existe inserção, porque tal. Eu falei, ó, amigo, então faz o seguinte. Vai lá na página da UF, na página no grupo, coloca lá, tá? Tem o Tony Najar lá, passei até o contato do Tony Najar, que é o analista de imagem da revista UFO, e aí ele vai poder te falar melhor, que acho que realmente eu não entendo nada aí do negócio. Mandei, mas o cara virou bicho comigo. Então, hoje em dia, né, a pessoa não quer escutar o que é, né? Porque assim, não é você falar, ah, não é. Ah, eu acho que não é. Não, ó, não é por causa disso. Tá vendo aqui? Tem uma inserção, aqui tem isso aqui, né? Você tá vendo aqui a luz não bate com a luz daqui, né? Tem toda uma análise para você falar. Você não vai chegar simplesmente, ah, eu acho que não, né? E botar lá. Você faz uma análise. Tem programas, né? Que divide, né? A tonalidade da imagem para você ver. E aí você pega e passa para a pessoa. Hoje eu não estou fazendo mais isso para ninguém. Eu faço aqui para mim. Quando eu quero saber se é alguma foto. Então, voltando, a ufologia hoje está muito complicada. Por quê? Tem muito fake news, tem essa guerra toda de ego que tem aí, de um ufólogo achando que é melhor que o outro, né? E, gente, a ufologia, quem estuda ufologia sabe que a gente não sabe nada. A gente faz suposições, a gente acha que é de um jeito, né? Cada dia que passa, a gente vai aprendendo uma coisa nova, tá? Por exemplo, eu até algum tempo atrás, falasse para mim de Anunnaki, esse tipo de coisa, não, pense, eu brigava, falava, você tá louco, isso é coisa de gente maluca. Eu nunca tinha lido uma obra do Zecharia Sitchin, nunca tinha lido, e eu batia feio em quem chegasse para mim e falasse. Quando eu li o 12º Planeta, eu já, peraí, o negócio não é bem assim. Comecei a ler as obras, né? Não cheguei a ler todas, mas já li uma grande parte. E assim, tudo que as dúvidas que eu tinha, a minha vida inteira, quanto à religião, quanto à ufologia, quanto tudo, se encaixaram ali em tudo que ele está falando. É claro que nada é 100% certo. A gente tem que continuar estudando. Mas a teoria dos antigos astronautas, tanto que hoje eu sou um defensor e sou um adepto da teoria dos antigos astronautas, se encaixa em tudo que a gente está acostumado a ter como certo. Então, é como eu falo, eu acho que tudo essa mutação, a gente está aprendendo a cada dia, você tem que, na ufologia, ter uma mente aberta para estar aprendendo, porque senão você não sai do lugar, você fica aquele cara bitolado, sempre divulgando a mesma coisa, sem aprender, ou aprendendo só em cima do que você acha que é certo, né? Rebatendo as outras opiniões, rebatendo tudo que chega de novo para você. Então, eu acho que a ufologia tem que ser isso, um ajudando o outro. Como eu te falei, se alguém quiser montar alguma coisa parecida, ou começar, ou tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode me escrever, na medida do possível eu vou estar aí ajudando, e para a gente ter, pelo menos, sanar uma parte, né, das perguntas, né, que a gente faz sempre, né,
de onde a gente veio para onde a gente vai. Não é verdade? É verdade. A Raquel Tassi está perguntando, Ivan, você tem gravação de algum disco voador? Pronto. Eu tenho algumas gravações, deixa eu até procurar aqui, que eu não deixo aqui no computador. Eu tenho algumas gravações de objeto voador não identificado, tá? São gravações de objetos que eu não consegui com essa aparelhagem toda, e como eu te falei, que estavam dando voos que não tem explicação. Então eu tenho essas gravações que são de objetos que eu não tenho explicação aqui com tudo isso que eu tenho do que são. Sim, respondendo a pergunta, sim, eu tenho alguma coisa assim. Outra pergunta do Vozes TCI. Você já viu o mapa da MUFON de avistamentos? Já sempre. Mensalmente, inclusive, eu faço alguns donativos para a MUFON, então, em contrapartida, eles me mandam sempre. Eu recebo semanalmente no meu e-mail esse mapa de avistamentos da MUFON. O grande problema desse mapa de avistamentos da MUFON é que 99% é dos Estados Unidos, né? Porque como a sede é lá, então normalmente os relatos são de lá, né? A gente tem agora aí o Gebaero, o Thiago Tiquete, que eles estão como diretores aqui, então talvez, né? Fica até uma ideia aí, eles começarem a fazer alguma coisa. Por quê? Não tem ninguém aqui com todos esses ufólogos, né, fazendo o que fazem, não tem ninguém aqui fazendo isso, anotando esses avistamentos, né? Existem ufólogos muito, muito, muito bons aqui no Brasil, muito bons aqui no Brasil, que podiam estar fazendo isso, tá? Mas o pessoal se preocupa mais com o seu canal de YouTube do que está fazendo um trabalho mais científico voltado a essa parte. Por quê? Ufologia não dá dinheiro. Então a pessoa precisa ter ou dinheiro ou tempo, tá? A gente, quem tem dinheiro e mexe com ufologia, eu conheço poucos, né? Mas tem. Então, para manter alguma coisa funcionando. Então tem que ser alguém que ganhe dinheiro. Talvez a revista UFO pudesse fazer isso, né? A revista UFO não, eu sei que nessa época de pandemia aconteceu um monte de coisa com eles lá, um monte de problema com todo mundo, né? Não só com eles. Mas assim, a hora que a gente sair dessa pandemia, né, que voltar a andar, seria interessante eles fazerem esse mapa ufológico brasileiro e até para alimentar na MUFON, porque os diretores de lá são os mesmos diretores da MUFON América Latina, né? Brasil. E então a gente não tem isso aqui, que é uma pena, né? Aliás, tá? Hoje tá fazendo 26 anos do caso Varginha. Hoje é o aniversário do caso Varginha. Então tem live de monte aí. Eu mesmo me convidaram para acho que umas 7 ou 8 aí que ia ter, né? Do Edson, até o Core, né? Que tá sempre nas lives aí que eu tô aí bagunçando, ele falou, pô, não tem jeito, né? Eu vou ter que assistir gravada, porque já tem a live do Thiago, tem a live de não sei quem, até o pessoal do Movimento Mundial de Ufologia, que eu faço parte, né? Do MMUFO, do Peterson. Pô, o cara hoje resolveu fazer uma live aqui, começou 8 horas da noite, deve estar virado comigo, falou, no dia que eu vou fazer, você resolve fazer um negócio também. Por quê? Porque é aniversário do caso Varginha, então vocês vão ver muita coisa aí dos 26 anos do caso Varginha. Uma coisa que a gente pode fazer mais para frente, eu estou até para fazer no meu canal, já prometo, vai. Muita gente não conhece o caso Feira de Santana. O caso Feira de Santana foi um caso que aconteceu um ano antes. Feira de Santana é uma cidade aqui do interior, uma cidade grande aqui do interior da Bahia, que houve uma queda e um resgate de EBs, né, de entidades biológicas extraterrestres,
e o Exército encobriu tudo, e aconteceu um ano antes do caso Varginha. Mas não tem um centésimo da divulgação do caso Varginha. Eu sou um dos poucos, já falaram que eu sou o único, mas não sou. Mas assim, todo mundo fala que eu sou o único investigador que ainda continua em cima do caso. É muito interessante. Tem muita coisa aí, porque muita gente achou que não existiu. Não é que nem Varginha, muita gente acha que não existiu. Mas é uma coisa daqui que não foi muito divulgada. A revista UFO colocou tal. Se vocês tiverem curiosidade, dê uma pesquisada. Caso dos ETs de Feira de Santana, na Bahia. Vocês vão ver A o gente caso. marca É uma muito próxima interessante. live para você contar para a gente Pronto. toda a história para o pessoal ficar conhecendo, né? É muito interessante. Porque, assim, se fosse uma coisa que tivesse acontecido pós-caso Varginha, todo mundo ia falar assim, não, copiou. Pegou do caso Varginha e inventou moda. Mas foi um ano antes. E o cara relatou praticamente as mesmas entidades que depois viram no caso Varginha. Então, Newton, exatamente isso. Dizem que o Exército, no caso Varginha, usou o modelo de encobrimento do caso Feira de Santana, usou o caso Feira de Santana como modelo de encobrimento. Entendeu? Tanto que sumiram com tudo, ninguém tem nada. Eu fico toda hora enchendo o saco dos caras lá para eles liberarem alguma coisa. O Exército, a Marinha sempre é a mesma coisa. Não sabe de nada, não aconteceu nada, não. Eu tenho um monte de papel aí que eles mandam. Essa semana eu vi um vídeo de um militar, acho que foi no Do canal canal do Edson. Aventura, ele contando que ele Ele estava estava 2 lá, metros, ele né? viu o ser, tudo, né? Muito interessante. Ele publicou na mesma semana, acho que por conta justamente desses 26 anos do caso Varginha, ele publicou primeiro esse militar, o menino que foi militar na época, né? Ele era recruta, e ele ficou a 2 metros do ser, ele conta. Depois ele já publicou outro vídeo no cara que uns 2 dias antes, a nave passou em cima da fazenda que ele trabalhava, pousou, ficou até a marca, até esses dias, estava a marca do pouso lá, ele publicou, e depois o médico que fez a autópsia do Xerezi, que foi o militar que pegou ET no colo, né, faleceu, aquela confusão toda, o cara que fez a autópsia tem lá, é muito interessante de ver, ali no canal dele. Inclusive, eu tenho uma amiga que já fez live no meu canal e ela teve contato, ela é amiga íntima das moças que viram, né? O Da ser Valkyrie, da Kátia. Isso, ela é amiga íntima de família, sim. E ela confirma que realmente elas viram, que tentaram pagar elas para dizer que não tinham visto nada e ficaram em cima delas um tempão, só para dizer que foi tudo mentira. Eu tenho no meu canal, eu tenho um vídeo da Kátia, que a Kátia conta tudo que ela passou. Ela perdeu o casamento dela, foi uma confusão. E as meninas também contam que elas tiveram que sair de escola, tiveram que sair de emprego, porque a imprensa ficava em cima delas. E aí todo lugar que chegava, não era mais a Valkyrie, não era a Kátia, não era... Esqueci até o nome da outra menina. Era as meninas do ET, né? Então, e todo mundo ia lá perguntar, e aí, e o ET, como é que foi e tal? Pô, aquilo deve ter sido horrível, né, para elas. Mas elas se mantiveram firmes com a história, nunca mudaram a história, nunca disseram nada ao contrário, sempre bateram em cima, não, o que a gente viu. Porque a mãe dela fala que chegou gente lá oferecendo dinheiro, muito dinheiro, mas Sim. que por dinheiro nenhum, né? E eles eram pessoas com dificuldade financeira, né? Por dinheiro nenhum eles mudariam a história, porque o que eles aprenderam, né? De família, de tradição familiar, e nunca mentir. Então, eu acredito 100% no caso Varginha. Eu tenho alguns documentos aqui que eu consegui na internet há muito tempo, inclusive do laudo que fizeram, de tudo, né? Como foi o caso passo a passo, o laudo policial, o laudo militar, eu tenho aqui, e na época
há muito tempo atrás, eu cheguei a assistir uma entrevista de um militar, uma dessas famosas fitas que estão na mão de meia dúzia de ufólogos da antiga, e eles prometeram não divulgar, tá? Eu assisti uma entrevista e o militar, isso daí que vocês estão ouvindo hoje, o militar naquela época já contou de como aconteceu, dando entrevista ali. Era em VHS, hein, as fitas. É bem complicado. E tem muita gente que fala que ainda duvida, que não foi. Bom. O canal Vozes TCI pergunta: e quanto aos agroglifos, alguém consegue entender os desenhos? São mensagens para nós ou para eles próprios em questão de localização? Os agroglifos, assim, eu não tenho conhecimento suficiente para discutir, porque tem algumas pessoas que dizem que até esses agroglifos aqui no Brasil, tá? Eu vou dar nome porque ele colocou no canal dele, e eu assisti esses dias, tá certo? Então, como ele colocou no canal dele, é público, eu vou falar. O Edson Boaventura mesmo, que a gente estava falando aí agora, disse que uma pessoa, né, que é braço direito do Gevaer, gravou alguns vídeos, não foram publicados, comprovando que os agroglifos lá de Santa Catarina, que o Gevaer, eu achei ele provar isso aí vai ser complicado. Isso daí dá problema, né? Eu estou falando porque o vídeo está aí no ar. E mesmo que tirar, eu tenho gravado. Então, para mim, eu sei que não vai dar problema. Ele dizendo que o Gevaer pagou para o pessoal lá da Inglaterra vir e fazer os agroglifos daqui. Então, você fica, né, com o pé atrás. Porque alguém, para chegar no ar e falar, soltar uma informação dessa, opa, peraí. Enfim, na minha opinião, isso daí, uma vez, eles colocaram até foi uma enquete num fórum da revista UFO, há muitos anos atrás. E eu registrei essa minha opinião. Pronto. Eu tinha, né, ou tenho uma teoria quanto a isso. Como eu sou radioamador há muito tempo, existia, né? Hoje pouca gente usa, mas vamos lá. Existe um método de transmissão que chama EME, Earth, Moon, Earth, né? Terra, Lua, Terra, né? Desculpa meu inglês. Então, o que acontece? Se alguém sabe como funciona uma transmissão de satélite, vamos lá, deixa eu pegar alguma coisa redonda. Pronto, vou pegar o ET aqui. Olha o ET. Então, vamos supor que esse ET aqui é a Terra. Se eu estou aqui, desse lado aqui, e quero fazer uma transmissão para o outro lado da Terra, eu com uma antena aqui e a outra antena aqui, eu não consigo, tá? Então, como que a gente faz essa transmissão? A gente usa o satélite. Então, eu jogo para o satélite e retransmito para outra estação daqui. Isso é usual, tá? Isso o celular de vocês fazem isso, a televisão, né, via satélite para todo o Brasil, pronto. A televisão, ela usa fazer isso justamente para chegar em vários pontos do planeta, tá certo? Então, o transmissor, tá? Vamos supor, esse transmissor meu aqui, ó, da Telava, ele via satélite. Eu consigo transmitir isso aqui, tudo meu aqui, eu consigo transmitir para qualquer lugar, tá certo? Então, assim, vai e volta. Só para vocês entenderem. A Marinha Americana, em 1940, qualquer coisa, ela montou umas antenas bem grandes, e alguns radioamadores também faziam esse tipo de transmissão, que funcionava da seguinte maneira. Eles usavam a Lua nosso satélite natural, não é verdade? Pronto. Então, eles usavam a Lua como retransmissor. Então, para conversar com alguém aqui do outro lado do globo, eles apontavam as antenas para a Lua. E as antenas receptoras estavam apontadas para a Lua também. Então,
você conseguia fazer uma transmissão, batia na Lua e voltava para a Terra. Tá? Isso existe, eu não estou inventando, não. Isso vocês podem entrar na internet e que existe esse tipo de transmissão, tá? Chama Terra, Lua, Terra. Pronto. Funciona da seguinte maneira. Eu teorizei, tá? Na época, eu acho que pode ser. Por quê? O que acontece? Segundo a pesquisa da revista UFO, onde está os agroglifos, o que acontece? Lá o sinal de celular aumenta, lá você não tem mais presença microbiana ali, as plantas estão meio que dobradas ali, cozidas, como se fossem atingidas por um micro-ondas, tá certo? Então, tudo ali demonstra como se fosse um raio de micro-ondas ou alguma coisa parecida que tivesse feito aquilo. É uma das teorias dos agroglifos. Você pode fazer uma transmissão via micro-ondas, tá? Normalmente essas frequências aqui acima de 1 GHz já são consideradas micro-ondas. Se você tiver uma tecnologia, não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Se vocês tiverem uma tecnologia que tiver um poder de transmissão, tá, muito forte, tá? Muito forte, e quiser se comunicar com algum outro lugar ou com, não sei, eles podiam talvez estar fazendo isso. Essa emissão de micro-ondas em cima do milharal, que seria como o parque de antenas que eu coloquei, tinha que ser em algum lugar, porque a partir do milho, da soja, porque é plano normalmente, né? O plantio, mais a soja, né? Ele normalmente ele é plano. Então seria tipo uma antena retransmissora que marcaria aquilo ali. Agora, o porquê daqueles desenhos talvez tenha a ver com o conteúdo da mensagem. Porque a gente se comunica via voz. Não sei que tipo de outra tecnologia, de que maneira eles se comunicam. Talvez através de uma figura, de um desenho, ou de alguma coisa escondida ali. Não sei. Então, eu tenho uma teoria que pode ser alguma coisa, não exatamente dessa maneira, entendeu? Mas alguma coisa que explicaria eles surgirem do nada, simplesmente ali, pum, apareceu, né? E por que à noite? Essas transmissões que a gente faz, que eram feitas pela Lua, né? Fora o caso de na noite a Lua tá ali, né? Mais fácil, né, do que de dia. À noite é que você tem menos ruído, então você perde menos nas transmissões, você tem menos interferência eletromagnética. De quê? Cidade, poste de luz, celular, todo esse tipo de coisa. Então, à noite é mais fácil acontecer essa transmissão. E se existe essa transmissão de micro-ondas, ela causaria exatamente esses efeitos que causam nas plantações. Isso é uma teoria, tá? Que por eu mexer com rádio há tanto tempo, seria alguma coisa que mais ou menos explicaria. Agora, como? Por quê? O que quer dizer? Não sei. Tem cientista aí que tem 1 milhão de doutorado que não consegue explicar, né? Eu menos ainda, né? Do que é realmente ali, o que significa aquela transmissão. Agora, é um sinal para a gente? É uma transmissão para a gente? Não sei, pode ser. É uma transmissão entre eles? Pode ser. É simplesmente alguma coisa que eles gravaram ali para ver do espaço, como as linhas de Nazca ou qualquer coisa parecida? Não sei dizer também. Entendeu? São só teorias que a gente pode elaborar. É difícil saber, né? É. Não tem como. A gente é só suposições, né? Suposição, A gente pode teorizar, que é o que eu fiz agora. Mas são muito perfeitas, né? São. Não teria como. Não, tem algumas que podem até Não, ser que sejam falsificadas, tem muitas. Tem os mas Sickle Makers lá na tem umas que Inglaterra, são que é claro. perfeitas demais, né? Eu acho tudo bem que hoje a gente tem tecnologia para fazer, entendeu? E tinha que ser alguma coisa com a conivência do fazendeiro ali para estar fazendo. Porque para o cara estar fazendo alguma coisa ali, sem o dono da fazenda, algum empregado, alguma coisa a ver, é muito complicado. Aquele negócio de. Agora, essas daqui do Brasil,
aí eu, aí eu já não sei. Aí eu já não sei te falar. Se alguém me perguntar se é verdade, eu falo. Depois do que ele falou ali, eu fiquei... Opa, entendeu? Não tem como falar. Eu não vi, não fui lá, não sei dizer. O Geva lançou desculpa, um livro agora só sobre os agroglifos. Eu estou até para comprar para dar uma lida aí, para ver se eu tiro até esse preconceito aí que o Edson deixou com a gente. Mas ele falou de alguns só, né? Não foram de Ele todos, né? ele falou dos brasileiros, dos É, daqui de Santa Catarina, não de lá, né? Até porque é. não pode nem falar de lá. Ele também, fui lá uma vez. Brasileiro é muito engenhoso. É. Mas aí já falaram que eu não vi, né? Eu vi algumas fotos pela internet, né? Já falou que tá tudo torto, que o negócio estava faltando. Começaram a fazer um pedaço, parou, né? Tipo, ele brinca lá ainda, né? Que você quer assistir o vídeo. O ET devia estar bêbado, né? Porque saiu tudo. Mas os que a gente vê por aí são perfeitos e, nossa, impossível de alguma pessoa humana ter feito um negócio daquele lá. Não, eu também acho. Ali ia ter que ser muita gente ali com GPS, com tudo ali para não. Porque é muito milimetricamente, você vê do alto assim, o negócio é uma perfeição que não teria como. Ele até fala, né, lá no vídeo dele, que normalmente são feitos de noite, porque o sereno faz com que as plantas fiquem mais molinhas, e aí faz esse efeito de dobrar, né? Que fala que dobra exatamente na dobrinha dela, do caule e tal. Aí eu não sei. Realmente esse negócio aí foi meio complicado. Se alguém não assistiu, vai lá assistir, porque deixa a gente com a pulga atrás da orelha. É verdade. Bom, Ivan, então a nossa próxima live vai ser sobre Feira de Santana, né? Isso. É o seguinte, eu tô com mais duas testemunhas aí, que eu tô para pegar o depoimento e aí fazer um negócio mais completo, tá? Tá. Inclusive, eu estava até para ir lá. Eu faço parte de um grupo que é justamente o pessoal lá de Feira de Santana, e tem um dos amigos lá que ele está bem inclinado a ir lá na fazenda e até a gente passar detector de metal, aquela coisa toda, procurar fazer algumas entrevistas com o pessoal. Por quê? Eu só vou divulgar aqui só no seu canal. Eu não passei isso em lugar nenhum. A gente conseguiu mais um militar que ele passou algumas informações novas, porque até então foi falado que lá foi fechado o negócio, né? Fizeram o cerco, tal, levaram nave e tal, ameaçaram o caseiro e pronto. Ninguém sabe, ninguém viu. Só que esse militar, ele passou para a gente que ele meio... Isso já faz muito tempo, hein? Não tem a ver com esse negócio novo aí do rapaz. Que fizeram um cordão de isolamento em volta e que diz que nas fazendas do lado, diz que tinha muita gente, inclusive crianças, em árvores, olhando. Então, tem muita testemunha lá, que na época não foi levantado. Né? Eles foram direto no cara que achou ali, que foi ameaçado, aquela coisa toda. E foram nas cidades, aquela coisa. Mas ninguém foi nas fazendas da região interrogar o pessoal. Tudo bem, fez agora, no começo do mês, 27 anos. Quer dizer, aí tem que realmente pegar essa molecada que hoje talvez esteja disposta a falar, ou alguém lá, né? Eu já consegui uma outra pessoa que falou que viu realmente também a movimentação militar de caminhão, tudo lá, fazendo a busca. Outra pessoa dos helicópteros, tudo, que nem é descrito no caso. Mas eu quero colocar tudo direitinho, sabe? Pegar um caminhão de papel que eu tenho, de foto, e meio que organizar e colocar sequencial. E aí a gente vai fazer a apresentação aqui com você, sim. Com certeza. O pessoal vai gostar muito, né? Porque é um caso tão interessante que não tem divulgação, né? Por que não tem, né? Se os outros tiveram, por que esse não tem? É estranho. Muita gente acha que o cara estava mentindo, porque tudo foi baseado, os pesquisadores da época, que
É um dos, o, o Romero e o Paranhos, que foram os dois pesquisadores principais da época. Infelizmente, o Alberto Romero, que foi um dos maiores pesquisadores brasileiros, ele faleceu em 2017, eu acho. Ele faleceu. Agora, o Emanuel Paranhos, ele ainda está vivo, muito vivo. É meu amigo pessoal. A gente conversa direto. Eu, com muito custo, porque ele não queria mais falar nada sobre o caso. Sabe quando a pessoa se estressa? A pessoa passa a vida inteira tentando comprovar um negócio e só tomando porta na cara. Ele pegou e chegou numa certa idade agora que falou: não quero nem saber mais de nada. Com muito custo, eu consegui que ele abrisse algumas coisas para mim, entendeu? Até de pessoas que participaram ali, que você pode tirar algumas informações, mas eram poucas pessoas ali para cercar o caso, como foi diferente do que foi feito Varginha, que foi aquele, né? Varginha foi um enxame de ufólogos ali para desvendar o caso. Já o caso Feira, Nordeste, né, já mais afastado, então não teve isso, né? Então não houve uma pesquisa de campo ali, realmente nas fazendas, tudo. E hoje para fazer é muito mais difícil. Mas vamos lá, tem que trabalhar, né? Tem que fazer. Ninguém consegue desvendar nada ficando aqui na cadeira assistindo a Carol Capel. Adoro a Carol. Eu adoro a Carol, mas ela, né? Inclusive, eu acho que o canal dela foi desmonetizado porque não sei o que aconteceu, mas deu algum pepino para ela, viu? Uma hora ia dar problema. Tá porque, desmonetizado o canal dela, não sei o que como aconteceu. Eu falei, eu adoro ela, eu acho que assim, os vídeos dela, você assiste dando risada, então é muito gostoso de assistir os vídeos dela, mas assim, né, muita viagem ali. Ivan, queria agradecer sua presença, tá? Foi muito interessante, adorei a sua aparelhagem, o pessoal ficou encantado. E marcaremos a nossa próxima live quando você tiver com todo o seu material pronto para você vir aqui divulgar, né? Tudo certinho, tudo bonitinho. Então, muito obrigada, tá? Você pode se despedir do pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando e a Cris. A Cristiane, que pena. A Cristiane é minha madrinha na parte de TCI e eu sou meio que padrinho dela nos canais ufológicos. Eu botei ela em tudo quanto é grupo de WhatsApp, entendeu? Todos os malucos lá. Uma hora ela surta. Então eu queria agradecer aqui por você ter aberto para mim participar, né? Num grupo novo. E eu estou à disposição de vocês, como eu falei, que precisar. Queria dar boa noite a todos. Queria agradecer também a todo mundo que participou e espero aí ter conseguido, pelo menos um pouquinho, né, explicar aí o funcionamento, né? É meio muita coisa, a gente de vez em quando dá uma perdida para tentar explicar, eu saio e volto, mas eu espero ter passado um pouquinho aí do funcionamento e se alguém se empolgar, eu estou à disposição, tá bom? Boa noite, gente, muito obrigado. Explicou direitinho, deu para entender perfeitamente bem. Obrigada, viu, Ivan? Obrigado a você, boa noite. E aí, foi legal? Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e até a nossa próxima live, que vai ser na segunda-feira. Tá bom, pessoal? Até segunda. Um ótimo final de semana para todos e até segunda.